as funções inorgânicas são 4. Nós temos o grupo dos ácidos, das substâncias ácidas, né? Temos o grupo das bases, ou hidróxidos, que são os antiácidos, hidróxidos, antiácidos mesmo, inclusive aquele que a gente toma quando está com azia. Os sais e os óxidos. Tá? Esses são as 4 funções inorgânicas. Mas vamos lá. Hoje, o que eu vou querer que você fique ligado? É saber, olhando para uma fórmula, dizer se essa fórmula é um ácido, uma base, um sal ou um óxido. Não estou preocupado com o nome da fórmula, eu estou preocupado só com a identificação do tipo de função baseado na fórmula que está escrita, tá? Vou botar aqui o HCl, vou botar o H2SO4 e vou botar o H3PO4. Bom, o que tem em comum nessas 3 fórmulas? Todas as 3 fórmulas começam com hidrogênio. Ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Toda fórmula que começa com hidrogênio, que não seja a água, nem a água oxigenada, são ácidos. Vou repetir. Toda fórmula que começa com hidrogênio, mas não é água e nem água oxigenada, você pode considerar como um ácido. Aí é claro que cada ácido tem um nome. Então você tem o ácido clorídrico, que é o primeiro aí, o segundo é ácido sulfúrico, o terceiro é ácido fosfórico, enfim. Vamos lá. Toda vez... Vamos lá, deixa eu primeiro botar 3 fórmulas aqui. Vou botar aqui NaOH. Vou colocar MgOH2. E vou colocar AlOH3. Toda fórmula que terminar com hidroxila, Diana, o que é hidroxila? É esse conjuntinho oxigênio e hidrogênio aqui. Toda fórmula que terminar com hidroxila, deixa eu puxar uma setinha aqui, hidroxila. Toda fórmula que terminar com hidroxila, ela é uma base ou um hidróxido. Ok? É uma base ou um hidróxido. Então, já temos 2 regrinhas aí. Olhou para a fórmula, ela começa com H, não é água e nem água oxigenada, então ela é um ácido. Olhou para a fórmula, termina com OH, então ela é uma base. Vamos lá. Só sublinhar aqui. Beleza. Vamos para óxidos. Óxidos. Vamos ver então aqui. Eu vou colocar aqui agora gás carbônico. Eu vou colocar aqui água. E vou colocar aqui N2O4, que é o combustível para foguetes. Pessoal, o que tem em comum nessas 3 fórmulas? Todas terminam com oxigênio. Ó,
todas terminam com oxigênio e só tem dois elementos. Dois elementos. Não estou falando número de átomos, não. Estou falando de elementos. O númerozinho aqui embaixo é o número de átomos. Eu estou falando só elementos. Gás carbônico termina com oxigênio e só tem dois elementos, o carbono e o oxigênio. A água, olha o que a água é. A água não é um ácido, a água é um óxido. A água só tem dois elementos e o último é o oxigênio. O tetraóxido de dinitrogênio, tá? Que é combustível para foguetes espaciais, né? Ele tem dois elementos só, o nitrogênio e o oxigênio, e acaba com o oxigênio. Toda vez que você tiver numa fórmula só dois elementos e o último é o oxigênio, então você tem um óxido. Tá certo? Diana, então eu não entendi uma coisa, porque aqui, ó, o H2SO4 termina com oxigênio, mas tem dois elementos aí? Tem três, né? Nunca poderia ser óxido. Aqui tem H, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então não pode ser óxido. Então cuidado, não é só terminar com O. Tem que terminar com O e só ter dois elementos para ser óxido, tá? Agora vamos para o sal. O sal é interessante. Eu vou colocar aqui o sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? Eu vou botar aqui outro sal aí. O sulfato de alumínio que é usado lá na estação de tratamento de águas, né? Al2, SO4, 3. E vou botar aqui... deixa eu ver um outro sal aí. Vou botar aqui o NaClO, que é o famoso hipoclorito de sódio, conhecido como água sanitária. Aí eu vou te perguntar, o que tem de igual nessas três fórmulas? Aí você vai me dizer, nada, Diana. Igual nas três não tem nada. Porque nada aí que se repita nas três. Então vamos lá. Como é que eu sei que uma fórmula representa um sal? Você vai fazer as três perguntas das regras anteriores, né? Você vai fazer a pergunta para o ácido, para a base e para o óxido. Vamos lá. Vamos olhar essa primeira fórmula aqui, NaCl. Começa com H? Não começa. Então não pode ser ácido. Termina com OH? Não termina com OH. Então não pode ser base. Tem dois elementos e o último é o oxigênio? Tem dois elementos sim, só de cloro, mas o último não é o oxigênio. Bom, se essa substância não se enquadra na regra do ácido, da base e do óxido, ela só pode ser um sal. Sal é o que sobra, não entra nas outras regras, tá? Olha essa fórmula aqui embaixo, essa do meio aí, sulfato de alumínio aqui, essa segunda. Começa com H? Não começa, então não é ácido. Termina com OH? Não termina, então não pode ser base. Só tem dois elementos e o último é o O? O último é o O. Mas tem três elementos aí, alumínio, enxofre e oxigênio. Não pode ser óxido. Então só pode ser sal. A última aqui. Começa com H? Não começa. Então não pode ser ácido. Termina com OH? Não termina com OH. Não pode ser base. Só tem dois elementos e o último é O? O último elemento é o O. Mas tem três elementos aqui, não tem dois. Sódio, cloro e oxigênio. Então não pode ser óxido. Só pode ser sal. Então é assim, gente, que vocês vão identificar a fórmula para cada tipo de função. Eu te dou uma fórmula e você me diz se aquilo ali é um ácido, é uma base, é um óxido ou é um sal. Não tem confusão entre as regras. Diano, pode uma substância ser ácido e óxido ao mesmo tempo? Não pode. Pode uma substância ser ácido e base ao mesmo tempo? Não pode. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. Porque as regras não se confundem, tá? Então não tem como ser. As exceções que eu te expliquei estão aqui embaixo. Ó. É a água e a água oxigenada, no caso dos ácidos, que começa com H, mas não é ácido, tá? Então, só tem essas exceções. E aí,
Adivinha o que a água oxigenada é? Óxido. Também é óxido, igual a água. Porque eu só tenho dois elementos, hidrogênio e oxigênio, e o último é o oxigênio. Tá? Então, essa é uma forma prática de você descobrir se uma substância é um ácido, uma base, um óxido ou um sal. Tá certo, pessoal?